Onde aparece isso, Go Live? Como eu sou o administrador, daí eu acho que Ah, só aparece só para você. Hum, deixa eu ver se já está ao vivo lá. Aham, apareceu aqui já a notificação aqui no Face. Isso aí. Eu só vou copiar aqui o link e mandar para algumas pessoas. Aham. Enquanto isso, deixa eu ver se já está ao vivo lá. Aham, apareceu aqui a notificação aqui no Face. Tá dando um delay aqui. Pois Eu é. só vou copiar aqui o link e mandar para algumas Você está com pessoas. alguma caixa de som, algo assim, aberto? É que eu estou assistindo também pelo Face. Espera aí, deixa eu Ah, desligar por aqui. isso. Então, você até pode assistir no Face, mas daí o que você tem que fazer é deixar lá mudo. Claro, agora, né, agora é compreensível você deixar, mas depois tem que deixar no mudo. Eu já tirei aqui. Eu só vou compartilhar aqui conforme o pessoal for entrando, daí a gente inicia ali Ok. a nossa live. Deixa eu só ver aqui. E aí, pessoal, estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Cortei aqui o meu áudio. No mudo. Eu já tirei aqui. Então vamos lá. Pessoal que for entrando aí na live, pode ir comentando, ver se o áudio está bom, se a câmera está boa. A nossa primeira live, então tem essas coisinhas. Então já tem ali uns feedbacks, né, que estão ouvindo bem. Tem algumas pessoas dando boa noite. Alan, você está me ouvindo bem, Alan? Então, tem esse. Sim, não, eu ouço perfeitamente, mas eu estou ouvindo direto do aplicativo, não do Face, né? Eu estou ouvindo no Face, estou vendo o Face, então quando eu olhar aqui para baixo que eu estou olhando o Facebook, mas no mudo. E que legal, tá gerando a legenda também. Isso aí. Dá uma boa noite ali para o pessoal. Ah, tudo bem, pessoal? Né? Boa noite para a Kátia, boa noite para a Jussara, boa noite para o Fernando, para a Gisele, Suelen. Tem uma tal de Mar... Jennifer aqui. Quem é essa moça? Alguém sabe quem é essa pessoa? A Jennifer é uma moça que está aqui a menos de 2 metros aqui de mim. Aqui. O Alexandre, Essa é suspeita, essa é suspeita. Etauane, Anderson. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. A nossa live de hoje, ela tem um propósito bastante específico. A gente vai falar um pouco sobre a profissionalização da gestão pública. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que, né, o Alan, né, que é o nosso amigo aí há alguns anos. Eu conheci, né, vou apresentar você, Alan, para o pessoal. Eu conheci o Alan em 2016, né, num concílio pastoral, e a gente fez o concílio pastoral no mesmo dia, só que com bancas, digamos assim, examinadoras ou bancas pastorais diferentes. Né? O Alan foi examinado pelo pastor Jaziel e eu pelo pastor Ilquias, e ali conversando descobrimos que o Alan tinha sido professor da Jenny, né, minha esposa, né? E daí formou essa amizade, né? Então,
No concílio pastoral, o Alan estava presente, no meu juramento da OAB, o Alan estava presente, e se Deus permitir, né, na nossa, digamos assim, em 1º de janeiro, nós estaremos lá na Câmara Municipal de Piraquara, né, presente também, comemorando, né? Com uma Então, bela gravata borboleta. tá certo. Eu não sou muito chegado na borboleta, mas o Alan Não, gosta mas eu vou de borboletinha. de uma cartolinha, né? Uma gravatinha borboleta. É isso aí, ó. Bem aquele estilo escocês, né? Então, pessoal, quando a gente fala em profissionalismo, né, ou profissionalização da gestão pública, a primeira coisa que vem à mente né? Será que a gestão pública ela é profissional ou ela é amadora? E na maioria dos municípios, na maioria dos estados, especialmente os brasileiros, ela é uma administração amadora. E por que é uma administração amadora? Porque geralmente o mandatário, né, do município ou do estado, ele é político e não necessariamente é técnico. Então, às vezes, o prefeito é alguém que ficou, né, por 3 mandatos vereador, né, já vive da política há algum tempo e ele se tornou um gestor, mas ele vai gerir, né, ou vai administrar o município de que maneira? Da maneira como ele gere a sua casa, a sua família, enfim, né, e geriu a sua vida até aquele momento. Só que quando se fala da coisa pública, né, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Aí entra uma polêmica, né, que é a questão dos cargos comissionados. Tem gente aí que bate nos cargos comissionados, dizendo nós temos que reduzir os cargos comissionados, nós temos que aniquilar com os cargos comissionados, mas eu tenho uma visão um pouco moderada a esse respeito. Eu não sou totalmente contrário aos cargos comissionados, né? Cada cargo tem a sua, digamos assim, a sua importância, a sua validade. Nem todo cargo comissionado é inútil, né? Tem alguns cargos comissionados que são técnicos, né, e desempenham um excelente trabalho ali na administração de uma secretaria, de um ministério, enfim. E às vezes um cargo comissionado é melhor do que um funcionário público de carreira, que está há 30 anos naquela função e que está mais suscetível a uma corrupção, ao recebimento de alguma coisa nesse sentido. Você concorda com isso? Você discorda com isso, Alan? O que você acha? A gente precisa ter noção. Bom, são muitas colocações, vamos construindo. A primeira é que a pessoa necessariamente ter uma experiência na vida privada não a capacita para a vida pública, porque é exatamente o contrário uma da outra, né? Enquanto na vida privada você pode tudo, exceto o que a lei diz que não pode, na vida pública você não compra uma caneta sem que a lei permita. Lógico que a gente precisa, né? Uma prefeitura, por exemplo, para comprar uma caixa de clips, ela precisa ter uma lei que vai autorizar ela a comprar essa caixa de clips. Lógico que o vereador não cria a lei para aquela compra do clips, mas ele precisa pensar numa dotação orçamentária, dentro da lei, dentro da LOA, né? Lei orçamentária anual, com material de escritório, materiais consumíveis, esse seria o nome correto da dotação para isso, né? Então, o trâmite ele é muito mais sério, muito mais burocrático. Um exemplo que a gente tem disso é o Dória, o governador de São Paulo, uma pessoa com um sucesso tremendo na vida privada, mas agora teve um bloqueio lá de alguns milhões em função de atitudes públicas, né? De atitudes na vida pública.
E o cargo comissionado, ele tem uma vantagem, ele tem uma necessidade muito interessante, porque é o seguinte, existe então ali o fator político e o fator técnico. E o comissionado, ele é a união desses dois. Então, enquanto eu trabalhava como comissionado em uma prefeitura que teve concurso, e um concursado chegou no meu setor, sentou na mesa e falou assim, então é nessa mesa que eu vou me aposentar daqui 30 anos. Quer dizer, ele não estava preocupado com o trabalho, ele estava preocupado com daqui 30 anos onde ele ia se aposentar. Não tinha a menor vontade de crescer, não tinha a menor vontade, né, de avançar na carreira, não, ele queria sentar e esperar chegar a aposentadoria. E enquanto comissionado, não. O comissionado, ele é o cara que vai botar o dinamismo na máquina para andar, porque ele tem também essa questão política. E tem uma vantagem também o comissionado, né? O comissionado tem a demissão ad nutum, que é ele, a qualquer momento ele pode ser demitido. Então, ele não tem aviso prévio, ele não tem fundo de garantia, não tem, né, demissível a qualquer instante, né? Isso é uma... Oi, diga. Não pode falar, conclua, desculpe. Não, isso é uma pressão em cima dele, no sentido de que ele sabe que ele tem que fazer um bom trabalho, né? Ele não tem estabilidade, ele não tem garantia, as garantias trabalhistas, né? E é o peso que ele assume, né, para ocupar esse cargo. Então, quando um comissionado ele é bem escolhido e ele tem noção, primeiro, do que é a coisa pública, da sua obrigação ali como um agente público, porque ele está ali no papel de um agente público, ele é um agente público, e ele tem noção do seu papel político também, a natural morosidade da máquina pública é deixada um pouco de lado, sem atropelos e ilegalidades, mas é a motivação para a coisa acontecer, né? Então, quando um assessor, por exemplo, você chega com uma demanda, por exemplo, vamos pensar no caso do vereador. Quando o cidadão chega para o assessor e fala, olha, aqui na nossa rua precisa, sei lá, uma sinalização aqui nessa esquina porque está tendo acidente e tal. Aí o vereador vai fazer um ofício para o departamento de trânsito. É o assessor que vai chegar lá no departamento de trânsito e vai garantir que aquele pedido vai andar. Então, né, o cara chega ali com o peso, dizendo, e aí? Já mandaram engenheiro? Já viram se a rua tem essa demanda? Já viram se na rua vai mesmo a sinalização? É só a placa? Sinalização vertical, horizontal, vertical e horizontal? Não é o caso de um semáforo, né? É ele que vai fazer essa motivação. Por isso é tão importante o comissionado, né? É não gerar lá um cabide de emprego, mas alguém com essa motivação, botar a coisa para andar. Enquanto o papel do vereador é bastante interessante, porque ele não pode ser o braço, ele tem que ser a cabeça pensante. Então, é a estrutura toda. O assessor vai fazer o que o vereador está pensando, planejando e construindo. Por isso que um vereador técnico também é muito importante. Eu queria, inclusive, começar contando uma anedota, que não é anedota e é algo sério que devia acontecer. A pessoa queria fazer uma reforma em casa e a prefeitura não autorizou. O engenheiro pediu para a pessoa buscar na prefeitura a autorização e a prefeitura não autorizou, porque a reforma que a pessoa queria fazer, a caixa d'água ficava muito baixa. E daí falou assim, olha, não dá para aprovar a obra assim, o engenheiro falou, não dá para aprovar a obra assim, porque a lei da gravidade não permite. E a pessoa falou, então eu vou falar com o vereador para ele revogar essa lei. Sei. Quero ver o poder desse vereador, né? Revogar a lei da gravidade. A pessoa não entendeu que era uma questão de altura da caixa d'água, né? Em relação à pressão da água, tal, para aquilo que ela queria fazer. Então você vê, existe vereador que em pegar essa demanda é alguém que não tem preparo para a máquina pública, né? Então, alguém preparado é alguém que só vai somar no município. É verdade.
E é interessante até coletando aqui o comentário da Gisele Simon, ela é uma professora ali da Vila Macedo. Ela falou: eu concordo em reduzir cargo comissionado, e mais abaixo ela comentou: nem todos os comissionados são bem escolhidos, assim como existem funcionários públicos acomodados também. Então, eu coloquei aquela fala inicial, né, de que eu tenho uma visão moderada em relação aos cargos comissionados. Por que que eu falo uma visão moderada? Né? Porque eu não sou totalmente favorável à extinção dos cargos comissionados, mas eu acredito de que eles têm um papel relevante, importante, se forem técnicos, né, em determinadas secretarias e ministérios, enfim, até em gabinetes também, mas existem muitos cargos comissionados que podem ser extintos. Existem muitos cargos comissionados que são utilizados simplesmente como uma espécie de premiação a um cabo eleitoral, uma espécie de cabide de emprego, ou um trampolim político, né? Ou, por exemplo, aquele cargo comissionado, e aqui vai uma alfinetada mesmo, né? Às vezes um cargo comissionado é um candidato a vereador que desistiu da candidatura, né, para receber aquele cargo comissionado na gestão. Né? Às vezes o cargo comissionado é um candidato a vereador desistente. Né? E isso ocorre muito na prática. Então, antes da gente avançar aqui para um outro tema, eu vi aqui que a doutora Joslane, né, ela também está assistindo ali com o Kim, a Jussara, a Luciane, o Fernando, né, o Eude agora entrou, a Josi Ferreira, né? Quem que é a Josi Ferreira? Minha mãe, né? Também está assistindo. Né? Um beijo para minha mãe. E o Ellison, né, que trabalha ali no Tribunal de Contas, também está assistindo. O Bruno Francês, né, um síndico profissional, também está assistindo. Então, vamos lá. O outro tema, né, sobre da profissionalização da gestão pública, seria a gestão dos processos. Né? A gente iniciou aqui falando dos cargos comissionados, e o cargo comissionado, né, ele integra, digamos assim, ou é um ator da gestão pública como um todo. E quando a gente fala em gestão pública, administração pública, enfim, Estado, município, União, a primeira coisa, pelo menos que vem à minha mente, é morosidade e burocracia. Então, às vezes, né, alguma coisa que é tão simples, uma coisa que demanda apenas um carimbo, uma assinatura ou uma autorização de alguém, demora dias, demora, enfim, simplesmente por falta de um controle na gestão de processos. Então, o profissionalismo da gestão pública, primeiro, passa pela escolha dos cargos, né, sejam eles comissionados ou, né, funcionários de carreira. Segundo, pela gestão dos processos. Tem um apoiador nosso, o Marcos Foltran, né, eu creio que ele deve estar assistindo essa live, né, com a Jussara, e ele, um empresário ali da planta Deodoro, ele elogia a gestão de um determinado município, não vou falar o nome do município, mas é aqui perto. E ele disse que na placa lá da prefeitura tem a seguinte inscrição: trate o munícipe como um cliente. E eu acho que a gestão pública deveria ser assim. Né? Ela é uma empresa que está oferecendo um serviço, e esse serviço é público. Então, para que ele seja profissional, né, você precisa ter uma boa gestão de processos. Né? O que seria gestão de processos? Como o Alan já falou aqui anteriormente, né, de que tudo na administração pública é regido pela lei, seja ela lei orçamentária, plano plurianual, LOA, enfim, LDO, né, ou até uma contribuição direta, alguma coisa assim, né, tudo tem que estar, digamos assim, dentro da lei, né. Então, na gestão dos processos, é possível nós criarmos leis que diminuam a burocracia.
leis que simplifiquem os processos, que atendam às demandas da população de um modo um pouco mais rápido e, né, atendendo às demandas do munícipe de forma mais rápida, a gestão pública ela se torna profissional, porque é uma empresa oferecendo um serviço. Então, se é uma empresa que oferece um serviço, ela pode ser criticada, elogiada, avaliada, bem ou mal, enfim, né? E ela deve estar aberta a essa, digamos assim, a essas manifestações, né? E nesse sentido, Alan, o que você tem a acrescentar sobre a gestão de processos? Eu tenho dois exemplos bem claros disso. Um exemplo disso é, com relação a qualquer pedido, por exemplo, que a pessoa possa fazer na prefeitura. Então, muitas vezes, os pedidos, isso varia de município para município, mas você precisa apresentar, por exemplo, documentos precisa ser uma cópia autenticada. Uma cópia autenticada, você tem que ir ainda que fosse gratuito, você tem que tirar um dia seu para ir ao cartório, pelo menos 1 hora, entre o ir ao cartório, parar lá, esperar na fila, ser atendido, fazer a cópia, receber o carimbo, receber o selo, né? Considerando que vai dar tudo certo, sem contar a despesa, porque cada autenticação vai em quase R$ 10. Então você tem toda essa morosidade para entregar as cópias autenticadas lá na prefeitura, porque vai caminhar tal. Por que isso? Tá certo, porque a prefeitura tem tem umas certas formalidades, né, para garantir ali que o documento é uma cópia de um documento original. Mas, por exemplo, não é possível que a pessoa, ao se apresentar na prefeitura, leve consigo o original e já uma cópia, que daí ela tirou ali na livraria perto da casa dela, ou tirou hoje em dia já é mais barato, a pessoa tem, né, na casa dela uma impressora que tem aquele scanner em cima, a pessoa escaneia, imprime ali a cópia, leva o original. Chega lá com um funcionário público, apresenta o original e a cópia, ele confere, sim, realmente uma é a cópia da outra, bate o carimbo ali dizendo, confiro com o original apresentado na data tal. Pronto. Não precisa autenticação. O próprio funcionário público autoriza ali. Então, um exemplo como esse... Desculpa te cortar, só acrescentando. Claro. Estamos conversando. Como o funcionário público ele tem fé pública, né? Então, ele poderia ver essas cópias, né? E carimbar. Então, funcionário X deu autenticidade a esse documento, né? Exatamente. Os processos, né? Exatamente. Você barateia o processo e agiliza. Porque a pessoa saiu de casa para ir até a prefeitura, fazer o protocolo, e ela leva dois saquinhos assim de documentos, né? A cópia e o original, e pronto. Isso já dinamiza o processo. E quando chega lá na frente, o engenheiro, por exemplo, ou o advogado, o contador, quem lá, o técnico da prefeitura que pegar, mas como é que eu vou saber que esse documento é original? Não, eu sei que o documento é original porque o Pedro, que trabalha comigo lá na recepção, disse que viu o original, né? Então, ele é um funcionário público, tem fé pública, ok. Para o serviço interno, essa cópia é mais do que suficiente, né? Mas a ideia da empresa, o outro exemplo que eu tenho é exatamente esse. Nós somos um pouco reféns, porque a gente não troca muito de cidade, muito fácil tal. Mas o município que cria muito entrave, para o empresário é muito fácil. Ele quer fazer um investimento, ele troca de município. Então, esse município criou muito entrave, tudo bem, então eu não vou para cá, eu vou para outro município. Eu vou investir o meu dinheiro no outro município. Né? Hoje em dia, no dinamismo, ele mora num município e investe no outro, porque o outro tem um sistema burocrático menor. Então, a ideia é lógico que a prefeitura não trabalha para obter lucro, né? Porque senão você aumenta o imposto ao máximo e oferece para a população o mínimo. Mas por isso um símbolo da balança ser o símbolo de justiça, você arrecada o mínimo possível para poder atender a população no máximo possível, né? Esse equilíbrio que
que o poder público precisa encontrar. Mas a ideia de um lucro da empresa pública é justamente esse: a boa aplicação dos recursos dentro de uma tecnicidade, sem atropelos, sem ilegalidades, mas uma boa aplicação dos recursos públicos também no dia a dia do município. Não, aí foge da questão do município, mas nós tivemos agora recentemente a decisão do Supremo lá, soltando o traficante. Eu vi um estudo de que vai custar por dia 5 milhões o monitoramento e a busca dele. Quer dizer, mas a lei autorizava. Sim, mas era uma decisão que depois foi, inclusive, revogada, e olha o custo. O cara já está uma semana solto. 7 vezes 5 milhões, até ele ser recapturado, quanto vai custar isso ao cofre público? E não tem, aí eu uso as palavras da Margaret Thatcher, né? Não há dinheiro público, há dinheiro do cidadão que está na mão do ente público. Por isso é bastante temerário, e a gente precisa encarar com muito respeito e com muita cortesia e com muita responsabilidade o dinheiro público que entra, o dinheiro que entra no cofre público, né? Por isso que a boa gestão é essencial na caminhada. E é interessante, Alan, esse ponto que você levantou sobre os comerciantes, né, e sobre o empresário de modo geral, porque a gestão de processos, ela afeta a população como um todo e afeta principalmente, né, o empresário, o pequeno comerciante, o microempreendedor que deseja abrir, conseguir um alvará, conseguir uma licença, né, e tem toda essa burocracia. Então, se a gente simplificar digamos assim, essas licenças, esses alvarás, né, colocar, digamos assim, gerir de uma forma mais rápida os processos, né, a gente acaba facilitando a vida desses comerciantes também. E aqui é interessante, e talvez eu esteja sendo um pouco utópico, né, mas eu penso que é possível ainda a gente chegar neste ponto na gestão pública, que é, por exemplo, a criação de indicadores de desempenho. Eu fiz um artigo um tempo atrás para um determinado instituto, né, para a criação de indicadores de desempenho num determinado setor, de um determinado órgão, que eu não vou citar nomes. E esses indicadores de desempenho, eles podem ser criados de acordo com a finalidade, né, daquela secretaria, daquele ministério, enfim, ou da prefeitura, ou da Câmara como um todo, né? Então, por exemplo, o indicador de desempenho, ele pode avaliar quantas demandas, né, foram feitas dentro de um determinado período, quanto tempo foi gasto para resolver aquelas demandas, quanto tempo leva para alguém entrar com o pedido de uma licença ambiental, por exemplo, e receber essa licença ambiental. Nos casos de indeferimento dessa licença, quais foram os principais motivos que levaram ao indeferimento? Por exemplo, se, né, 55% dos motivos de indeferimento de uma licença ambiental foi por falta de uma determinada certidão. O que a administração pública deve fazer nesse sentido? Ela pode fazer uma cartilha, ela pode informar a população, olha, 50 e tantos por cento das licenças ambientais são indeferidas por este motivo. Então, agilize isso e aquilo e torne o seu processo mais rápido. Parece algo meio simples, né? Mas seria possível, né? A criação desses indicadores de desempenho, né? Pode falar, Nanda, já continua. Não, eu lembrei de um caso muito curioso que aconteceu na prefeitura que eu trabalhava. Eu não sei o nome do esporte, mas é o seguinte: é um enorme de um ventilador que fica nas costas da pessoa, ele fica com os comandos aqui na mão e um paraquedas aberto. Então ele tem aqui os controles e o acelerador, e com aquilo ele voa. Tá? É uma prefeitura aqui do litoral onde eu trabalhava. E para ele obter a licença para fazer esse voo panorâmico com
o pessoal da prefeitura, para ele ter a licença da prefeitura, a prefeitura estava exigindo dele uma autorização da Capitania dos Portos, porque ele queria voar na praia, e da aeronáutica, né? Uma declaração da aeronáutica de que aquilo era permitido ele realizar. E aí a aeronáutica, né, o SINDAC aqui de Curitiba, não estava dando autorização porque ele não tinha o alvará da prefeitura para explorar esse passeio, porque iria ele sentado aqui e uma pessoa sentada na frente. Então, olha o imbróglio. A pessoa não conseguia porque a aeronáutica exigia um documento da prefeitura. A prefeitura não expediu o documento porque não tinha documento da aeronáutica. Quer dizer, um travava o outro. Aí eu trabalhava na procuradoria nessa época e o rapaz chegou lá e queria conversar. E por acaso, ele chegou bem na hora do meio-dia, estava apenas eu e a secretária na procuradoria. Eram 6 procuradores, mas estava só eu e a secretária naquele dia. E aí ela trouxe o rapaz ali e tal, nós conversamos com ele e falei, bom, então vamos fazer o seguinte, nós vamos autorizar condicionado à apresentação do documento da aeronáutica em 30 dias, né? Então, fica autorizado, condicionado, porque aí eu livrava ele, né? Então, ó, você tem uma autorização provisória e a definitiva deverá sair a partir do momento que a aeronáutica liberar o documento. Aí eu lembro que a secretária ainda brincou e falou assim, doutor, não autorize ele sem ele liberar um passeio pra gente. Daí eu falei assim, eu não vou, não tenho coragem de voar. Lógico que era brincadeira, mas a ideia é exatamente essa. Às vezes, Alan, a autorização que você deu não foi para aquele padre com os balões, não, né? Não. Esse ele queria voar com turistas, né? E por isso que ele precisava do alvará. Mas veja que é uma... A prefeitura, não a prefeitura, o poder público às vezes cria justamente esses entraves, né? Então, às vezes você estabelecer um protocolo, às vezes estabelecer uma cartilha, às vezes até no próprio site da prefeitura ou da secretaria para determinada demanda, precisa certidão negativa, por exemplo, de tributos fiscais. Ok, legal, exigir isso, não há ilegalidade nenhuma exigir isso. Mas por que não colocar ali, já que a exigência é essa, e aí coloca embaixo, você pode obter essa certidão clicando aqui. E já bota o link, porque ela é emitida gratuitamente. Né? Então, são ferramentas que a gente que está no dia a dia atrás de certidão, levando certidão aqui, pega certidão ali, a gente sabe fácil, mas o cidadão comum não sabe. E aí ele fica refém de não conhecer, ninguém é obrigado a conhecer, né? Então, esses indicadores de processo e aí indicadores de resolução de processo é algo extremamente útil no dia a dia administrativo do município, dessa interação que a gente tem. Esse exemplo do rapaz que voava é um exemplo claro. Quer dizer, um demandava um documento que dependia do outro. O outro só liberava o documento se tivesse o documento 1. E aí ele fica. Né? Outra coisa que às vezes acontece, por exemplo, a prefeitura só libera o alvará para a abertura de uma loja se tiver o contrato de locação no nome do empresário que vai abrir a empresa ali. Ok. Então o empresário precisa alugar a loja para daí ter o alvará. E aí a prefeitura demora 4 meses para liberar o alvará dele. 4 meses o empresário vai pagar aluguel sem poder explorar o ponto comercial, o fluxo de caixa dele já foi lá para baixo, porque ele não esperava 4 meses sem lucro, pagando o aluguel e tal. E como fica? E quem indeniza ele nesse tempo? Né? Então, a gente pensar no dinamismo, e esse tipo de exigência é uma exigência tola, porque você está tirando do município, inclusive, dinheiro. Porque nesses 4 meses, quanto que ele ia gerar de ISS? Quanto que ele ia gerar de economia no município, botando a economia para rodar? Né? Então, quer dizer, é um dinamismo que quando a gente expande a nossa visão, e olha que todo mundo perde. E quando você dá o dinamismo, todo mundo sai ganhando. A prefeitura ser mais eficiente é lucro, inclusive, para a prefeitura,
né? Porque vai gerar riqueza, porque vai gerar mais um emprego, quer dizer, é mais uma pessoa que vai contribuir ali no município, é uma cesta básica a menos que para o funcionário dele, que a assistência social vai ter que dar. Então, todo mundo sai ganhando, né? Quanto mais dinâmico, mais o pessoal sai ganhando como um todo. E é interessante, Alan, é isso que você colocou, né? E esse exemplo prático, né, da questão do voo panorâmico, né? Porque os indicadores, né, de desempenho, né, eles podem ser criados, né, e recriados e modificados de acordo com as demandas da secretaria, do órgão público, né, em que, né, ele esteja. Né? Por exemplo, eu fiz essa colocação, né, de quanto tempo demora, né, quais são os motivos do indeferimento, etc. Né? Mas também podem ter outros indicadores e até também para avaliação, né, dos funcionários públicos, né, sejam eles comissionados ou de carreira. Né? Então, um outro ponto aqui que eu também gostaria de colocar ainda na profissionalização da gestão pública, que a gente iniciou aqui, né, falando sobre a gestão de pessoas, a gestão dos processos, né, e agora o controle financeiro e orçamentário. Né, de que maneira, né, pode ser feito, né, o controle financeiro e orçamentário? Né? Hoje nós temos alguns, né, digamos assim, portais. Né? Tem o portal da transparência, né? E esse portal da transparência não é tão acessível assim, né? E nem todas as pessoas têm acesso, né? Então não é tão transparente assim, porque o transparência para mim é aquilo que tem acessibilidade, né? Então acessibilidade tem a ver com o quê? Tem a ver com uma divulgação pública, né? E, por exemplo, você coloca numa rede social, no Instagram, no Facebook, ou coloca no site da prefeitura, ou até mesmo no portal da transparência, de uma forma que o cidadão médio consiga interpretar. Porque o cidadão médio ele não consegue saber o que foi, por exemplo, faturado, o que foi empenhado, o que foi arrecadado, né? Dotação orçamentária, nota glosada, são termos técnicos, né? Mas que o cidadão comum não sabe e não tem obrigação de saber. Uhum. É exatamente esse ponto, né? E, por exemplo, quem, né, qual cidadão médio, né, que vai lá vou jogar no Google o portal da transparência determinado da Câmara de Piraquara ou da Prefeitura de Piraquara. Você joga tudo isso numa linguagem simples no Facebook, você torna a gestão pública, né, mais, digamos assim, acessível e participativa. E aí que entra, né, não sei se quer acrescentar alguma coisa nesse sentido antes da gente avançar. Não, é que isso é uma. Você é advogado também, você sabe. Às vezes acaba a audiência, o juiz lavra a sentença ali na audiência mesmo, e a gente sai da audiência, o cliente cutuca e fala: e aí, doutor, eu ganhei ou perdi? Né? E aí, e aí você fala assim: poxa, mas você estava ali do meu lado, o juiz prolatou a sentença, você não ouviu a sentença? Eu falo: não, o juiz falou, eu nem sei o que ele falou, não entendi. Ué, mas o juiz deferiu o seu pedido. E isso significa o quê? Estar no portal da transparência não é. Tudo bem, tem a lei de transparência e tal, mas não precisa ser nada técnico do que está lá. Né? Então, por exemplo, o que está lá, dotação orçamentária de bens consumíveis. A dotação orçamentária de bens consumíveis e nada é a mesma coisa. Né? Agora, tem lá, compra de papel. Aí você coloca lá, né? Compra de papel para todas as secretarias. Compra de papel e material de escritório. A lei não diz compra de papel e material de escritório, fala bens consumíveis, porque a folha vai ser consumida, o material de consultório. Você não vai desgrampear o grampo, né, pegar um alicate e reacertar o grampo para colocar no grampeador. Ele se consome ao ser
usado. Então você coloca lá, foi comprado tanto de material de escritório. O cidadão entende o que é material de escritório. Ele sabe que material de escritório é o papel, o toner para impressora, o grampo, o grampeador, a tinta de carimbo. Isso ele entende. Agora, dotação para material consumível, não. Ele acha que consumir é comer, né? Consumir, literalmente comer. Ah, estão pagando o almoço do pessoal, ele já não recebe salário para pagar o almoço, né? Quando não, você está dando papel para o cara, para o funcionário público trabalhar. Então, a gente precisa aprender a falar e ser ouvido, não ficar falando ser técnico, e ser técnico, no caso da transparência, é justamente sair da tecnicidade, ou seja, sair do termo polido para ir para o que o cidadão comum entende. Né? Essa é a função da transparência. Né? Lá não tem irregularidade nenhuma você colocar, por exemplo, que gastou tanto com material de escritório. Né? Mas a lei diz, a lei de responsabilidade fiscal, ou a LOA diz que tem que ter bens, a dotação é bens consumíveis. Você coloca lá, material de escritório, entre parênteses, bem consumível, pronto. Né? O cidadão vai entender. E é isso que a gente precisa fazer. O papel da prefeitura ou do agente público é os dois lados. Ouvir o que o povo tem a dizer e também dizer algo que o povo, quem ouve, entenda. Ou seja, estabelecer o diálogo. Por isso, inclusive, vou fazer aqui uma campanha declarada, mas um elogio à sua campanha, que é a ideia do orçamento participativo. A ideia do orçamento participativo é perfeita, porque é exatamente isso. Não dá para atender todas as demandas de todo mundo, mas é justamente o que precisa fazer. Né? Às vezes o candidato tem a maior, ou o vereador tem a melhor intenção. Vamos colocar uma lombada aqui na frente da escola. Mas a escola não tem muito movimento, a escola não precisa de uma lombada. Às vezes a escola precisa, sei lá, de um ponto de Wi-Fi, por exemplo, né, que possa atender ali a comunidade. Ou a escola precisa que seja ou a escola precisa que seja iluminado na frente, porque ali é um ponto de encontro dos jovens no fim de semana, e ali é um ambiente mais saudável, é um ambiente tranquilo, há uma integração ali com a escola. Então, o orçamento participativo, você continua atendendo a comunidade, mas você atende a comunidade na demanda que naturalmente, dentro daquilo que é possível, na demanda que a comunidade tem. É esse diálogo que precisa estabelecer. E é interessante, Alan, essa tua colocação, porque tudo isso que nós falamos aqui, da profissionalização da gestão pública, seja, né, pelo conhecimento dos agentes políticos, seja pela gestão de processo, pela gestão de pessoas, pela criação de indicadores de desempenho e o orçamento colaborativo, né, e também, né, ali o controle financeiro e orçamentário, tudo isso passa por uma coisa, que é o mandato participativo. Né? O que ocorre, o que seria o mandato participativo? É o mandato onde o representante político simplesmente representa os interesses, digamos assim, da população que o elegeu. Então, na verdade, o mandato participativo seria basicamente o mandato como ele deveria ser, né? E como que isso ocorre? Né? Trazendo, por exemplo, os processos, né, digamos assim, da administração pública, e tudo, né, o que envolve isso, a uma linguagem que as pessoas compreendam e possam participar, possam opinar e possam verificar. Aí entra, né, ali no controle orçamentário e financeiro, né, duas colocações ali que também são de alguns textos que eu ajudei a produzir, né? Por exemplo, a participação popular na fiscalização, né? Que tem uma palavra, digamos assim, em inglês. Eu não falo inglês, né? Uma das minhas debilidades,
mas, ou como diria um professor meu, né, o inglês faz parte do meu vasto campo de ignorância, né, mas é assim, é a accountability vertical, que é uma forma individual ou coletiva, né, em que as pessoas podem fiscalizar os cargos e os órgãos públicos e os seus mandatários. E tem também a accountability horizontal, que é uma forma, né, de controle mais formal e institucionalizado, né, da administração pública. Então, a fiscalização orçamentária e financeira passa pelos esses dois, a accountability, se é assim que se pronuncia. E isso, né, dentro de um mandato participativo, né, tornaria a administração pública profissional. Então, avançando aqui um pouquinho mais, para tornar também a administração pública ela profissional, ela tem que estar de acordo com o seu tempo. Então, por exemplo, hoje nós estamos em 2020. Então, carimbo, autenticação, cara crachá, 1900 e bolinha, não é 2020. 2020 é certificação digital. 2020 aplicativo em que você fica na sua casa, você faz uma foto, uma selfie com o seu documento e é autenticado e você abre conta. Então, você vai lá, pega a sua certidão, a sua inscrição, a sua matrícula do imóvel, o que seja, você solicita uma avaliação do imóvel, solicita, sei lá, o ITBI, algo nesse sentido, aqui, ó, com a câmera, né, e o teu rosto e os documentos. Então, solicitou. Então, nesse sentido, em 2020, a administração pública estaria de acordo com o seu tempo. A administração pública estaria, né, também se profissionalizando e fazendo com que os seus processos fossem mais rápido. E, consequentemente, veja que tudo isso é uma cadeia, né? Tudo isso tem uma inter-relação, digamos assim, ou é interdependente, porque isso também reduziria custos com funcionalismo, reduziria custos com papel, reduziria custos de um modo geral, e isso tornaria a administração pública profissional. Então, qual é o custo, por exemplo, de abrir uma licitação para uma determinada empresa, sei lá, esqueci o termo agora, como startup, né, abrir uma licitação para que startups concorram para criar um aplicativo, seja lá, o Piraquara Legisla Piraquara, ou Piraquara ITBI, ou Prefeitura de Piraquara, onde você clica lá na secretaria que você quer, você clica no procedimento que você quer solicitar, você junta as certidões que você deseja, né? E você efetivamente tem um acompanhamento daquele processo, por exemplo, foi solicitado no dia tal, está no setor X e vai ser atendido dentro de um determinado período. Eu acho que é pedir muito. Será que isso seria muito custoso para a administração pública? Será que isso, de alguma forma, oneraria o município? Né? Ou a gente é refém dessa burocracia, dessa mentalidade oitocentista, né? E que tudo tem a ver com cara crachá, certidão e, né, enfim, papel na mão, assinatura e tudo mais. Não, esse tipo de coisa, às vezes, abrir os olhos. Porque você consegue, inclusive, empresas que pagariam para fazer isso. Pagariam. Não é que a prefeitura pagaria para ser. Você chega, por exemplo, para uma universidade, para um instituto de tecnologia e fala o seguinte, olha, nós temos aqui a prefeitura, nós queremos informatizar os nossos processos internos, ou nós queremos, né, nós precisamos dessa demanda e queremos ser um estudo de caso para alguma startup. E aí as universidades, as agências de fomento, elas conseguem empresas, né, startups mesmo, né, ou, por exemplo, uma agência de fomento vai montar um pool de startups
para um estudo de caso. Olha, nós vamos assumir, então, toda essa parte da prefeitura, você assina um contrato com eles, dizendo, olha, nós permitimos a implantação do software e depois você pode vender o software. Foi você que desenvolveu, você pode vender o software, você não vende as informações, mas você pode, né, o nosso banco de dados, é nosso banco de dados, mas você pode vender depois o software, desenvolve o software, fazemos uma gestão colaborativa. Quer dizer, ou colocar anúncios, né, no aplicativo e ganhar. Por que não? Por que não? Entendeu? E aí você pode fazer isso. Então, nós vamos montar aqui anúncios, abre aí para o município, olha, então, você pode captar entre as empresas do município, você pode captar anunciantes aqui na região. Então, o único requisito para a pessoa anunciar é que ela tem que estar no município. Pronto. Se eu sou empresário e aí você fecha por todos os lados, né? Se eu sou empresário, eu tenho lá uma empresa, sei lá, de colocação de pisos. Cara, eu quero que a minha empresa faça publicidade na parte de alvarás da prefeitura, ou na parte de TBI, né? Ou na parte de IPTU. Por quê? Porque é o cara que está mexendo com o imóvel. Ou eu tenho uma papelaria, eu quero que a minha propaganda apareça lá na Secretaria de Educação. Por quê? Porque o pai que está acessando lá o boletim do filho, está acessando lá qualquer informação educacional do filho, vai fazer a rematrícula do filho, ele vai ver a minha propaganda. Tudo bem que vai ver outra propaganda de outras papelarias também, mas por que não abrir essa possibilidade para uma propaganda ali do município? E isso capacitar, né? Qual é o custo para a prefeitura? Nenhum. É só abrir a oportunidade da coisa acontecer. Então, a gente tem ferramentas e possibilidade disso acontecer tranquilamente. Você também falou da facilidade do mundo digital. Talvez a gente não falou disso, mas eu morei um tempinho recentemente em Portugal, né? Fui lá fazer um segundo doutorado. Quando aluguei um apartamento lá em Portugal, precisava colocar a água no meu nome. Fui até um local, que é a companhia de águas, e a moça falou, olha, tá tudo pronto, você só precisa chegar em casa e mandar para mim Lá eles não usam quase WhatsApp, então você manda pelo SMS mesmo do celular. Você manda pelo celular mesmo uma foto do relógio. Não foi ninguém fiscalizar, não foi nada. Eu tirei a foto do relógio e mandei. Pronto, já estava liberado. Né? E aí eu até perguntei para ela, eu falei, tá, e se eu... Ela falou assim, ó, você tem 5 dias para mandar a foto. Eu falei, tá, e se eu abrir o registro hoje, usar água por 5 dias e daí mandar a foto? Ela virou para mim e falou assim, o senhor precisa roubar 5 dias de água? Eu falei, não, mas e se alguém fizer isso? Ela falou, pois é, mas esse é um custo de acreditar no cidadão. Né? Então, você vê, uma resposta dessa, eu não tinha a menor intenção, mas me chamou a atenção justamente pelo estudo da gestão pública, né? Então, como eu sou um apaixonado pelo tema, isso me chamou a atenção. Mas você acha que se alguém quisesse burlar o sistema, depois de uma resposta dessa, se a pessoa tiver um mínimo de ética e de hombridade, vai fazer isso? Não vai. E quem já tem a índole má não precisa da foto. Abre lá o registro e pronto, né? Então, você vê, não tem... Existem entraves que tem entraves que parece que o poder público dá a dificuldade para vender a facilidade. E isso não precisa ser assim. Quem é profissional na área sabe que tem muito processo que pode ser facilitado. Acho que deu um mudo agora. Tô aqui. Ah, beleza. Então, existe muito processo que pode ser facilitado. E justamente essa facilidade é que faz com que o recurso público seja aplicado no que realmente importa, né? Mais do que por exemplo, na folha de pagamento ou nos custos processuais, ele seja aplicado onde realmente vai produzir efeito.
E às vezes, sim, aplicar na folha de pagamento produz efeito, mas dinamizar o processo interno justamente para que o dinheiro público renda o que precisa render. O Alan, só respondendo aqui aos comentários, rapidinho, o Anselmo Balduino, né, nosso amigo aí de infância, né, tá perguntando, e essa camisa com o seu nome? Eu acho que é ABC, na verdade, ó, ABC de Natal, essa camisa aqui, né, tem tradição, né? Eu sou corintiano, mas sou simpatizante pelo ABC Futebol Clube, lá de Natal. O William Salbier, né, nosso amigo aí, que também está no Solidariedade, falando, cheguei agora, doutor. Então, William, essa live ela vai ficar gravada, né? Então você pode voltar, né, e assistir desde o início, né, posteriormente. Né? O Anderson respondendo ali se alguém queria entrar na live ao vivo ao final, ele disse, opa, já o quê? Já falaria dos salgados, né? Vamos ter aqui aquele merchandise ali no final dos salgados. E olha que os salgados deles são muito bons, hein? Eu já experimentei, é muito bom mesmo. Valdemiro, né? E a sua fábrica de salgados, né? É muito bom mesmo. Só recapitulando aqui para quem chegou agora, nós estamos falando sobre a profissionalização da gestão pública, né? E nós já explanamos aqui sobre os agentes políticos, sobre a gestão de processos, sobre a gestão de pessoas, sobre o controle financeiro orçamentário, sobre a participação popular na fiscalização através do accountability vertical e a participação institucional na fiscalização, né, orçamentária através do accountability horizontal e sobre a criação de indicadores de desempenho na gestão pública. E agora nós estávamos falando, né, esse exemplo, né, da conta de água lá do Alan em Portugal, né, sobre a gestão pública estar adequada ao nosso tempo, ou seja, em atender às demandas através de certificações digitais, através de aplicativos e, por exemplo, né, a Prefeitura de Piraquara tem um aplicativo, né? Pode colocar o nome que quiser, né? Vai lá, Prefis Piraquara ou Piracity, sei lá, né? Ou qualquer outro nome, né? Com as divisões de todas as secretarias, você clica lá naquela secretaria, né, e faz a solicitação que você desejar, juntando os documentos que você deseja e você acompanha, né, o rastreio daquela solicitação até o final, como se fosse um rastreio de uma encomenda, né, no correio. Para finalizar e não, né, ficar tão longa a nossa live, sobre ali o orçamento participativo, né, que o Alan, né, já adiantou aqui, né, e é uma das nossas bandeiras, né, o orçamento participativo não é uma utopia, né? Eu nem voto se a pessoa não demandar o orçamento participativo. Se eu fosse candidato e não pregasse o orçamento participativo, eu não votava em mim. Não há que conversar se isso não fosse uma meta de campanha. E é interessante, né, que anteriormente eu falei que talvez a criação de indicadores de desempenho fosse uma utopia, digamos assim, você avaliar, né, uma determinada secretaria ou órgão, né, o tempo que ele leva para responder uma determinada demanda, ou quais os motivos, né, que determinada demanda não foi atendida, né, enfim. Por outro lado, o orçamento colaborativo não é uma utopia, ele já existe e existe no Brasil, né? Eu fiz um estudo de caso, né, recentemente, em colaboração com um outro pesquisador, né, que no estado da Paraíba existe um determinado município que ele instituiu o orçamento colaborativo, né? O que seria o orçamento colaborativo? O Alan já adiantou aqui, né, que, por exemplo, a população vai, né, escolher, né, a melhor maneira para empregar aquele orçamento. Às vezes, a população verifica que a melhor coisa não é um asfalto naquela rua, mas é uma creche, né? Então, R$ 1 milhão dá para fazer o quê? 2 ruas, asfaltar 2 ruas,
ou fazer uma creche. Então, a população vai demandar dessa forma. É claro que o orçamento colaborativo não vai, né, ser todo o bolo, né, da administração pública. É claro que a população não vai dizer, né, por exemplo, eu quero que gaste 50 milhões em tal bairro, 1 milhão em outro bairro, etc. Não, não é assim. Mas uma fatia do orçamento a população poderia escolher, né? Então, até porque, né, se vamos ser sinceros, né? Porque 50% do orçamento da administração pública é para pagar pessoal, para pagar funcionalismo, uma parte é para pagar fornecedores, são poucos os percentuais para efetivamente investir. Então, Tem, inclusive, alguns percentuais que são obrigatórios por lei, né, para a saúde, para a educação, são obrigatórios, exatamente, né, senão mas demandaria mesmo nesse... um crime de responsabilidade, né? Sim, sim, né? Então, quer dizer, saber onde aplicar dentro, obedecendo às restrições legais, saber onde aplicar é essencial. E mais, faz com que o vereador esteja conectado com a população, né? Faz o agente público estar conectado com a população. Eu lembro aqui do caso de um condado que existe no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, você usou os termos em inglês, eu não vou usar o termo em inglês, mas no Mas estado de inglês aí Oklahoma. fala, né? Mas essa ideia é bem interessante. No estado de Oklahoma, a prefeitura, na verdade, lá é o conselho do condado, né? Nenhum vereador tem assessor, mas eles têm assessores. Os assessores são da Câmara Municipal. E aí, a população, então, chega, por exemplo, para um desses assessores e fala: olha, eu tenho essa demanda. O que ele faz? Ele faz todo o trâmite para transformar aquela demanda, aquela proposta, em uma proposta de lei. E aí, toda segunda-feira, os assessores fazem a sessão. Então, estão os vereadores sentados e os assessores sobem à tribuna e falam: olha, então nós temos aqui uma proposta que é tal proposta. Algum vereador gostaria de assumir como sua essa proposta? A vereadora, eu gostaria de assumir essa. Não, essa ninguém quer, tal, não sei o quê. Então, assim, eles fazem a população é que faz as propostas para os vereadores e os vereadores fazem, então, a proposta, né, faz o trâmite legal. Veja só, Alan, que eu não conhecia esse exemplo, né, mas a minha ideia é semelhante, né, o mandato participativo, né, é onde a população, por exemplo, né, o Alan é do setor lá de cereais, né, tem uma loja de cereais no município e tem uma determinada demanda, né, e ele tem uma ideia de um projeto de lei, só que ele precisa que aquilo seja aprovado. Então, ele ou entra em contato através de um aplicativo que nós estamos tentando desenvolver, ou através de um WhatsApp do gabinete, ou vai pessoalmente lá, né, conversar com um assessor, né, apresentar essa ideia, ou, né, estaria presente em uma das sessões em que a nossa ideia é fazer um gabinete itinerante, aonde quinzenalmente ou mensalmente vai estar em um determinado bairro da cidade coletando as demandas, né? E transformaria aquela demanda num projeto de lei ou num requerimento, enfim, né? E apresentaria à Câmara, né? E esse seria o papel, digamos assim, né, do mandato participativo. Eu acho que é a população participando do processo político. Mas, para nós concluirmos aquela parte lá do orçamento colaborativo, lá que tem um estudo de caso, lá no estado da Paraíba, claro que lá, né, tem algumas etapas, né, e é claro, né, a gente poderia simplificar isso. Lá, o orçamento colaborativo 8% do orçamento anual da gestão. Né? Então, é uma fração considerável, digamos assim, né? No município como Piraquara, que tem um orçamento anual de aproximadamente 290 a 300 milhões anuais, no caso, 8% daria o quê? 24 milhões.
né? Então, 24 milhões dá para fazer alguma coisa no município, né? Então, lá são 7 etapas, perdão, para ser seguido, para ser aprovado essa demanda da população, do emprego desse orçamento. Primeiro, audiências regionais. Segundo, assembleias micro-regionais para a eleição dos conselheiros. Terceiro, assembleias ordinárias com os conselheiros regionais. Quatro, planejamento democrático. Quinto, seminário, né, paraibano da democracia participativa. E o último, né, avaliação e planejamento. Veja, primeiro, audiências regionais, depois eles vão eleger os conselheiros das micro-regiões. Depois, as assembleias com esses conselheiros que já são representantes de cada bairro, que aqui poderia ser as associações de bairros, no caso, os conselheiros das associações. Depois tem um planejamento democrático, ou seja, olha, você vai ter um poder de voto assim, assim, assado, né, e vão fazer um planejamento. Depois, né, eles passam por um determinado seminário e, por fim, a avaliação e planejamento das demandas dele. Então, esse seria, digamos assim, o orçamento colaborativo, né? É claro que a gente pode simplificar, né, esses processos, não precisa obedecer cada ponto, né? E, enfim, mas são ideias também para tornar a gestão pública mais acessível à população, tornar a gestão pública profissional, como já falamos desde o início. Não vou repetir aqui para não ser cansativo para aqueles que estão acompanhando a gente desde o primeiro minuto, né? E também, né, isso, né, faria com que o cidadão médio entendesse cada processo, né, da gestão pública, né? Então, numa linguagem simples, acessível e participativa. Então, essa é a nossa ideia. Essa é a nossa ideia. Nós somos técnicos. Eu me coloco à disposição da população piraquarense como candidato técnico. Mas, por ser técnico, eu não quero e não defendo o tecnicismo e nem a burocracia, ao contrário, né, que a gestão pública seja acessível a qualquer cidadão, seja ele um analfabeto, um semi-analfabeto, ou um doutor com doutorado, né, ou um doutor sem doutorado, né, enfim, é acessível a todos, né, de um modo geral. E é isso aí, né? É como um bom médico, né? É como um bom médico que pega o exame, olha lá o laudo e lá diz que a pessoa tem, por exemplo, um arranjo mitocondrial axiônio positivo. E a pessoa olha o exame e não tem a menor ideia do que está acontecendo e fala, doutor, e aí? E aí o médico fala que olha aquilo e fala, o exame está dizendo que você está legal. Né? Quer dizer, a gente precisa ser técnico, porque brincar com dinheiro público não dá, ainda mais na fase que estamos vivendo, já não tem lugar para amador. É necessário ser técnico, é necessário ser especialista, é necessário fazer uma boa gestão do dinheiro público, mas essa tecnicidade não pode afastar a gente, não pode nos restringir ao gabinete. Você olhar para o cidadão, para o indivíduo e entender que quando a dona Maria chega e fala que precisa cuidar melhor do bairro, é porque realmente há ali uma dor, há ali uma necessidade. E virar para ela e dizer, dona Maria, o que precisa acontecer ali? E aí ela dizer, não sei, mas ali está tendo muita violência, precisa mandar a polícia lá. O vereador não manda a polícia lá, mas o vereador pode intermediar uma política, às vezes até uma política de inserção cultural, né? Às vezes uma política de oficiar, por exemplo, ao poder público, inclusive estadual, né? Para isso. Ou seja, a gente faz o técnico para quem não é técnico. Né, e ouvir a população fazendo essa ponte. Quem consegue fazer essa ponte não apenas vai fazer uma boa gestão, como vai colher o fruto disso, porque a população pode até não saber o termo técnico e pode até não saber a tecnicidade para produzir, mas ela vê o resultado. Né, e é justamente isso que a gente precisa.
Muito bem. Eu queria agradecer, né, ao Dr. Alan, né, pela participação, né, em nossa live, né, desculpa Chamou aí. doutor, agora eu vou até colocar minha cartola aqui, ó. Agora, digamos assim, a hora, né, como diria lá no colégio, quando estudava lá em Natal, a hora da sopa, né, a hora da zoeira, a hora da brincadeira, né, até desculpa que eu baixei a cabeça algumas vezes, né, e fiz Não, não alguns tem problema. sinais, A gente tá com né, um olho no que, peixe e outro no gato, porque é, eu tô olhando aqui a câmera e tô olhando aqui a tela do celular em que tá a live, né? Então, tô acompanhando a live aqui também para ver se aparece alguma pergunta, alguma colocação. e também é interessante aqui que eu fiz o pedido de um lanche e ele chegou aqui no condomínio, né? E a mulher tava me ligando aqui, daí o cara falando, tô aqui na frente, sai aqui fora e tal, né? E, enfim, né? Eu separei meu lanchinho aqui, ó. Tá aqui do ladinho já, meu lanchinho tá sempre aqui. E uma boa caneca de chá. Minha canequinha aqui de chá tá sempre aqui do ladinho também. Eu tava preparado, né? Eu tô no meu limite ali porque é assim, né? É até uma confissão, né? Eu, quando eu tô com fome, eu fico um pouco irritado, né? Então, ali, eu ainda não estou com fome, então é bom a gente parar um pouco a live, senão daqui a pouco a gente vai começar a falar, né, por baixo. O Anderson queria participar aqui da nossa live. Eu mandei o link para você no teu WhatsApp, Anderson. Clica lá e daí vem fazer propaganda aqui das coxinhas, que é hora boa. Ó, oh, legal, legal. O William também, se quiser participar, né, dá um salve aí, que eu vou mandar o link aqui para você. Quem mais, se alguém mais quiser participar, pode falar aí, que a gente chama aqui. Acho que o Anderson saiu, será? O Alexandre, Ah, quem? o Alexandre tá aqui, ó. Olha lá, beleza. É que tem um certo delay, né, da nossa transmissão para o Facebook, né, alguns segundos, né? Eu já verifiquei aqui, né? Então acho que ele já entra aí. Já vi aqui que ele visualizou. E daí, Alan, como é que anda aí as traduções? Como que andam as produções, né? Então, hoje eu fiz uma tradução que me chamou bastante atenção e achei bastante curiosa. Uma empresa de produtos de cosméticos aqui do Brasil, né? Então, cosméticos e fitoterápicos, é, me mandou um projeto de lei do Paraguai, Nossa, lei federal do Paraguai. Não sei exatamente como é o processo no Paraguai, mas eles querem produzir cânhamo, que é, para quem não sabe, cânhamo é a maconha sem o composto químico que é o elemento droga, né? O THC, né? O tetrahidrocannabinol, né? E é uma planta muito utilizada para produtos de beleza, especialmente cremes de massagem. Na Europa, por exemplo, é muito comum produtos de cannabis, né? E também para produção de tecido. Século XVIII e século XIX, o cânhamo era muito comum, o pessoal gostava muito porque ele faz um tecido muito parecido com o linho, mas não amassa tanto quanto o linho. Então era muito comum. E aí eu achei curioso essa empresa brasileira que me pediu a tradução do projeto de lei, porque a justificativa era justamente essa. O Paraguai naturalmente tem uma produção muito grande de maconha e em função, inclusive, das apreensões de droga, se sabe disso. Então eles se propõem a uma lei que produza o cânhamo, porque sai da ilegalidade, gera riqueza no país,
né? Gera riqueza para o país, combate a criminalidade e, inclusive, a justificativa dizia isso, né? De que em função de todo o quadro da pandemia e de Covid, a economia do país havia sido lesada. Então, eles estavam propondo essa autorização para produção e se comprometendo a comprar o material e industrializar com a implantação de empresas e tal. Ok, legal, bacana isso. Mas aí eu fiquei pensando, e por que nós não poderíamos fazer o mesmo no Brasil? Né? O que leva eles a propor essa produção lá no Paraguai e não no Brasil? Como a empresa me pediu a tradução, eu não quis, e estou trabalhando, estou terminandinho ela, não quis tocar para frente, mas ainda vou perguntar para o cliente, por que vocês escolheram o Paraguai e não fizeram a mesma proposta no Brasil, né? E é bem interessante, porque Traves aqui, né? Pois é. Porque, veja, é cânhamo, como... É diferente, não é a droga, né? É uma planta irmã, né? Inclusive dizia lá que o máximo que poderia ter é 0,003% de tetrahidrocannabinol, né? Quer dizer, é uma quantidade completamente inócua, né? Não produz o efeito que a maconha produz. O William está dizendo ali que é o caule. Ah, é o caule? O cânhamo? Talvez, mas a planta é já modificada geneticamente para não produzir o THC, né? Mas uma pergunta aqui, a principal pergunta, né, desse trabalho, toda essa explicação, né, é bastante interessante, né, que você fez, né? Você cobrou a taxa normal ou a taxa de urgência? Não, ali era como tinha prazo, foi sem taxa de urgência. Mas era um documento especial. O pessoal talvez não saiba, mas além de advogado, tem essa função, né? Tradutor juramentado são os tradutores que fazem tradução de documentos públicos, né? Então a gente tem uma responsabilidade, tem fé pública, tal, tem uma responsabilidade em cima dessas traduções. O negócio não é brincadeira, é como se fosse um cartório, só que é um cartório que lida com 2 idiomas. Veja só, né? Que importância, né? Que poucos sabem, né? Que tem um tradutor juramentado, né? Mas é isso aí, pessoal. Ninguém quis entrar ao vivo aí, né? Mandei o link, né? Pro Anderson, mandei para o William não pode, está impossibilitado, né? Por razões privadas. Outros, né? Não podem. Mas eu vou encerrar aqui a live para não ser também muito cansativa. Mas eu creio que foi produtiva, né? Conseguimos explorar os temas de uma forma bastante, digamos assim, singela, curta, concisa, sem tecnicismo, né? Se você quiser aprofundar mais sobre o tema, eu tenho 5 artigos escritos sobre cada ponto que a gente falou, né? Não 5, ou seja, vamos explicar melhor. Um artigo para cada ponto, né? Então, essa fala é baseada em 5 textos que nós escrevemos. O Alan também tem produções nessa área também, né? Tem um vasto, né, currículo Lattes aí, né? Eu nem o meu fiz ainda, né? Mas eu queria mandar um abraço para todos que acompanharam, um abraço especial para o Alan, nosso amigo aí, né? E que... a gente fica à disposição, né? Oi? A gente fica à disposição. Então, se o pessoal tiver qualquer dúvida, se o pessoal quiser postar depois as dúvidas, tal, a gente vai conversando, vai produzindo, talvez a gente pode produzir também outros vídeos aí curtos respondendo ao pessoal. Não há restrição nenhuma. Nós estamos sempre à disposição, né? Agora, além do Lattes, eu tenho uma má notícia para você, Jobson. Agora a gente tem o Lattes e o Orcid, que é o internacional agora também. Então, além de alimentar um, agora eu cuido de 2. O cara tá enjoado, né? Meu Deus do céu. As olheiras já batem na gente, porque agora, além de cuidar do Lattes, tem que cuidar do Orcid.
Mas agora eu descobri uma maneira, você joga num, ele já importa para o outro, facilitou significativamente a minha vida. Ainda bem, né? Eu sou meio preguiçoso nesse sentido aí, eu acho que nem o meu fiz, eu tentei fazer, daí eu vi que tinha alguma dificuldadezinha lá, acabei nem fazendo, né? Mas eu sou um cara um pouco mais liberal no sentido da formação, né, digamos assim, escolar, né? Mas é um assunto para a gente falar, né, em outra live. Então, um abraço a todos aqui, né? Um abraço aos que estão se manifestando ali, ao Zé Dudu, né? Zé Dudu, né, que fez o meu cabelo aqui para a live hoje, ó, tá Tá cortadinho, né? bonitinho, tá na régua, tá bonitinho. Fez o desenho aqui, ó, da barba, né? Um abraço para o William, nosso companheiro aí, que trabalha ali na CCP, né? Ali em Piraquara, né? Aqui na prisão, né? Ele é diretor do DIAF, né? Gerente do DIAF ali, né? Então, um órgão importante ali, né? Que está caminhando com a gente. O Anderson, né? Parabéns para todos, né? Todos nós que acompanhamos, a doutora Joslane, né? E um abraço a todos. Qualquer coisa, estamos à disposição. E, assim, né, aquela propaganda, vamos vender o nosso peixe também, né? Piraquara, ela tem a mudança, né, tem pessoas técnicas e capacitadas para, né, alcançar o cargo de vereador, né? E a mudança, ela tem número, ela é 77000, Jovem Nascimento. Um abraço a todos. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.